amigos, mais de 1 hora de filme, não editei ainda, mas já falei muito de shapear a garra, preparar as formas, encher de silicone os moldes, e agora a gente vai efetivamente tirar a nossa primeira fornada. Aqui em casa eu faço bastante a garra, né? Uma escala um pouco maior do que você vai fazer provavelmente na sua casa de forma caseira. Então eu compro galões grandes e divido em pequenos de 5 quilos e pré-pigmento esses galões. Temos aqui amarelo, laranja, verde, rosa, fluorescente, roxo. Acaba sendo mais fácil, né? Você pigmentar o galão inteiro e não ter que a cada vez que for fazer uma fornada ter que pigmentar a resina. Eu aqui uso o pigmento em pasta, potinho de 100 gramas deve pigmentar uns 2 galões desse aqui. As cores fluorescentes eu achei no Mercado Livre, procurando por pigmento para resina, etc, etc. Você vai achar alguns fornecedores. Os pigmentos fluorescentes eu achei em pó. Fiz alguns testes, ficou uma cor bem fraca. Cheguei à conclusão de que um pote desse de 100 gramas inteiro para um galão de 5 quilos. Vou fazer nossa primeira fornada hoje. Vamos fazer um teste aqui com um laranja, um rosa fluorescente e ver como isso aqui vai sair. Maravilha? Bom, chegamos aqui ao momento de fazer realmente a garra. Tá aqui todas as formas encaixadinhas uma ao lado da outra numa bancada, né? Uma bancada plana, porque você vai encher essas formas aí, isso tem que estar bem nivelado. Como já tinha dito aqui, um siliconezinho spray para preparar essas forminhas, fica mais fácil de desmoldar as agarras depois. Nossa caixinha de arruelas, aqui eu tenho 2 tipos. Eu consegui achar no mercado uma arruela com uma parede aqui bem grossa, uma área grande, bem bacana para as agarras maiores. E tem uma arruelinha mais delicada, também com uma parede consideravelmente grossa, que é legal, dá mais resistência, só que com um tamanhozinho menor para as agarras menores, agarrinhas de pé. A diferença aqui é bem grande de uma para outra. Então, dependendo do tipo de agarra, eu coloco uma maior ou menor. Vamos escolher a resina rosa fluorescente para o nosso teste. E agora eu vou preparar as formas, ou seja, colocar as arruelas nos lugares, né? Como aqui. Ó, vou centralizar as arruelas direitinho no pino das agarras. Com o silicone, eu dou uma em volta aqui principalmente do pino, para sacar mais fácil e preservar o nosso molde. E agora vamos fazer a mistura para encher isso aqui tudo. Bom, primeiro passo, colocar as arruelas em todos os moldes. Quando o pino, como essa aqui, o pino é muito próximo da beirada da garra, eu coloco a arruela menor. As agarras pequenas, como os pezinhos aqui, eu também coloco a arruela menor. As agarras grandes, posso botar a arruela grande. Próximo passo, passar um silicone desmoldante. Bom, vamos lá. Formas prontas. Uma proveta aqui para medir a quantidade correta de catalisador. Aqui é o Butanox, é o catalisador da minha resina. Uma balancinha digital, já parcialmente comida pelas cachorras, mas ainda funciona. A nossa resina escolhida foi a rosa fluorescente. E a minha carga mineral, que é
como chama isso aqui mesmo? Uma dolomita moída. Tem várias gramaturas de dolomita. Você pode comprar ela mais em pó, pedrinhas maiores, pedrinhas menores. Essa aqui tem funcionado muito bem para mim. No final do vídeo eu vou ver se eu consigo colocar aqui o nome e telefone desses fornecedores. Então a gente vai fazer uma mistura, basicamente uma mistura da resina com o catalisador para ela endurecer, com a carga mineral. Eu acho que a proporção vai de cada um, pode variar bastante de acordo com o tipo de carga mineral que você usar, mas eu tenho feito mais ou menos 1/3 resina, isso em peso, né? Se eu ponho 1 kg de resina, eu ponho 2 kg de carga mineral e catalisador adequado para a quantidade. Bom, vamos lá. Eu acho que isso pode variar de acordo com o fornecedor, mas mais ou menos 30 a 35 gotas por 100 gramas de resina. Para melhor aproveitamento da resina, eu sempre faço de meio e meio galão, ou seja, 2,5 kg de resina para 5 kg de carga mineral. Já me enche aqui no meu baldinho, uma proporção mais ou menos um pouco acima da metade do balde, o que dá uma boa quantidade de agarra. O que não vai encher todas as minhas formas. O que é bom, porque tem zero de desperdício. Se você tem só uma forma em casa, ou poucas agarras em casa, e faz uma resina e sobra, não tem muito o que fazer com isso. Então aqui eu prefiro fazer resina a menos, vou enchendo as agarras que eu quero, e conforme vai chegando no finalzinho, eu vejo mais ou menos a quantidade que eu tenho restante e vou preenchendo uma garra menor, um pezinho menor, às vezes 2 pezinhos bem pequenininhos com aquela sobra de restinho do balde. Então cabe a vocês aí na sua casa determinar a melhor estratégia para aproveitamento da resina. A gente aqui vai fazer 2,5 de resina, 5 de carga mineral. Para não ficar contando aqui, imagina 35 gotas vezes 2,5 kg, são 600 e lá vai. Então eu já tenho essa medida feita aqui. Eu sei exatamente quantos ml de catalisador para essa quantidade de resina. Me poupa um bom tempo do que ficar contando 600, 700 gotas. Bom, se você não tiver uma balancinha digital em casa, custa R$20 na Calunga. Recomendo, porque fazer no olho vai dar errado. Então vamos lá. Zerei a balancinha. Vamos colocar 2,5 kg de resina. 1,5 kg. 2 kg. 2,4 kg, 2,5 kg. Óbvio que não precisa ser exato, né? Pode ser 2,541 kg, como caiu aqui. Primeira coisa, catalisar a resina, porque depois de, pode tirar da balancinha, depois de misturar da carga mineral, fica muito grosso, fica difícil de catalisar. Então, recomendo catalisar isso antes de botar a carga mineral. A minha conta aqui já tem certinho a quantidade. Põe o catalisador. Daí vamos misturar bem esse catalisador na resina. Para não ter que ficar misturando isso em cima da balancinha, vou dar uma... Já meço com antecedência o quanto vai de carga.
Vamos separar aqui 5 quilos de cada mineral. Passou um pouco, vou tirar um pouquinho aqui. $5.300, 5.061. Tá ótimo. Agora voltamos nossa resina aqui, já catalisada. Na proporção certinha do catalisador, você tem um tempo de trabalho razoável, mas não vacila muito não, porque a resina vai ficando dura e você acaba perdendo isso aqui se demorar muito. Uma coisa que eu não falei, qual que é a vantagem numa carga mineral branca? Tipo pó de mármore, dolomita branca, etc. Você não altera na cor do pigmento. Se você pega uma dolomita mais suja, mais amarelada, fica difícil acertar a cor. Isso pode variar bastante. Começa a ficar pastosa. Não sei se no vídeo vai dar pra ver, vocês viram como parecia um vermelho escuro? Conforme eu vou adicionando a dolomita branca, ela tá ficando bem rosada, bem na cor realmente que ela deveria ser, que é um rosa fluorescente. Ela começa a ficar pesado. É um bom treino, viu? Porque isso aqui vai ficando pesado de misturar. O braço vai tijolando. Olha que cor linda que ficou. Um rosa fluorescente. Vamos lá, começar a encher as formas. Essa aqui é aquela nossa forma que a gente fez pro vídeo. Aqui não tem muito segredo, gente, é só espalhar bem, preenchendo todas as formas no nível certinho. Obviamente tirando o excesso de cima do silicone aqui, em cima da forma que vai desperdiçar. Primeiro eu faço de forma grosseira assim, depois a gente, com uma espátula um pouco mais delicada, dá uma ajeitada nisso.
Bora lá que tá secando. Coisa aqui é... Você tem alguns minutos para fazer esse trabalho. E ela realmente começa a ficar pastosa, fica difícil de trabalhar. E depois endurecer. Então, não tem muito tempo para arrumar isso aqui não. Aqui, ó. Conforme elas vão enchendo, você vai fazendo, colocando de forma mais delicada, obviamente, para encher cada garra certinho. Falta um pouquinho aqui nesse pé. Encheu certinho. Raspa de uma, preenche na outra e vai administrando aí essa resina para preencher as agarras direitinho. Eu coloco sempre pertinho os moldes, encostadinhos um no outro, justamente para isso, para ficar fácil essa coisa de raspar de uma, colocar na outra. Se você coloca os moldes longe um dos outros, acaba complicando a sua vida depois. Vamos lá, mais um set, mais uma forminha certinha. Deixa um pouquinho mais nessa. E obviamente, pessoal, ou coloquem uma lona no piso, ou façam num lugar que realmente você possa fazer uma lambança, porque não tem como não fazer uma lambança com essa resina. Ela gruda muito e gruda em tudo. E eu vou falar, hein, não tem nada que tire isso aqui. Ela é realmente pegajosa. Mais uma forma completa. Só mais um pouquinho nessa. Ela a princípio parece meio fora de nível, tudo meio bagunçado, mas conforme a resina vai assentando, ela acaba ficando no nível direitinho. Enquanto tá mole, obviamente, né? Depois de muito dura, você vai sofrer um pouquinho. Vamos fazer essas duas grandes aqui que são legais. Olha lá, já tá começando a ficar pastosa. Não posso demorar muito não, senão eu perco esse restinho do balde aqui. Bom, eu separei aqui os moldes que a gente conseguiu encher inteiros, que foram esse aqui de agarras grandes. Esse molde aqui foi o que a gente fez juntos aqui no tutorial. Esse outro aqui também de pegas bem boas. E enquanto eu cortava e mudava a câmera de posição e etc, eu acabei demorando um pouco mais do que o normal. E você já vê que esses moldes eu já não conseguia encher direito, porque a resina começou a empelotar e ficar pastosa e já não encheu mais. Então, uma vez que você catalisou a resina, não vacilem, porque o tempo é curto para encher esses moldes aqui. Bom dia, meus amigos, estamos aqui em mais um dia, continuando com a nossa produção de agarras. Essas foram as agarras que a gente encheu as formas ontem, e agora vamos desmoldá-las.
Só puxar com carinho aqui começando a soltar a ponta. Um pouquinho de força, com cuidado para não estragar o pininho ficar bem coladinha no molde. Com carinho para não estragar o pino. Tá aí, ó. Nossa primeira garra rosa fluorescente. Bordinha que a gente quebra com o dedo. E agora, no acabamento final, a gente vai fazer o furo e dar aquela lixadinha na base. Tá aqui a nossa forma feita aqui no tutorial. Vamos ver como ficaram essas agarras. Regratão. Patente. Batentezinho mais para baixo um pouco. Pegão bom. Pezinho. Esse setzinho aqui ficou bem legal, né? Depois, obviamente, dar uma limpadinha geral nesse resto de resina aqui e preparar para a próxima fornada. Bom, pessoal, eu fiz aqueles outros 2,5 kg de resina que estava no galão. Agora eu priorizei as formas de pezinho, umas agarras mais menores um pouco, mais abauladas. Deu para fazer de novo mais uma fornadinha daquele nosso molde. Esse aqui não completou a agarra maior. E o final do balde eu fiz um pezinho aqui do lado. Essa foi as que a gente acabou de desformar. Então amanhã tem mais uma sériezinha pronta. E daí eu vou ensinar para vocês furação, acabamento e encerramos aí nosso tutorial de como fazer agarras de escalada em casa.
Bom, pessoal, muita calma, estamos quase acabando. Essa é a última etapa de furação e acabamento da base. Então eu tenho uma broca aqui de 13,32, que é bem pouquinho maior do que o 3/8, para o parafuso de 3/8 entrar com uma certa folga. Claro que o ideal é fazer na furadeira de bancada para fazer o furo bem perpendicular à base, mas aí na sua casa uma furadeira de mão com uma certa manha, né, para fazer isso aqui direitinho, não tem problema algum. O nosso furo aqui está já super bem marcado com aquele cone de silicone do molde, então é basicamente bastante calma, para não, com muita força você estoura o fundo da garra. Então deixa furar devagarzinho para não danificar sua garra. Sem muita pressão, deixa a broca fazer o trabalho dela. Dessa forma a gente consegue um furo preciso, sem estourar o fundo. Vou furar essas 3 aqui e mostrar para vocês o acabamento na lixa de cinta. Bom, essas agarras que eu estou furando hoje foram feitas ontem. É sempre bom deixar curar bem a resina, pelo menos 24 horas antes do furo e do acabamento na lixa. Bom, próximo passo, tirar a broca do parafuso para o 3/8, colocar uma broquinha de 4 mm, 4,5 mm, aqui não precisa ser muito preciso, que é o furo do parafuso soberbo que vai ao lado. Numa furadeira de mão você pode fazer o furo já perpendicular à superfície da garra aqui, né, mais fácil. Aqui com uma bancada eu tenho uma basezinha angular aqui que eu uso para o furo sair certinho. Também bem delicado, sem pressa. Bom, só para concluir o esquema de furação, para que não fique nenhuma dúvida, a garra é fixa na parede com o 3/8 no furo principal, né? Vem a placa de madeira, a porca-garra atrás, e ao lado um parafuso soberbo, que é justamente ele que vai travar para que essa garra não gire na parede. Bom, finalmente chegamos à última etapa, que é lixar a base da garra. Acho que de todas as etapas que nós mostramos aqui no vídeo, aqui o maquinário realmente faz diferença. Obviamente uma lixa de cinta com uma base grande como essa, deixa a garra bem retinha, sem qualquer tipo de defeito na base, o que facilita, além de mais bonito, ela senta melhor na parede. Claro que na sua casa, uma lixa manual, ou mesmo esfregando uma superfície bem plana, dá para tirar um pouco dessa irregularidade. Mas obviamente a lixa de cinta é a melhor opção. Então ela faz bastante barulho aqui, eu vou lixar uma para vocês e depois eu faço mais um detalhe. Ó, percebam que na lixa de cinta a base fica absolutamente plana, sem qualquer defeito. Então, furamos, base lixada,
vai pro balde com um pouquinho de detergente para tirar um pouco do grudezinho que fica da resina, do silicone, do desmoldante, e tá pronta para ir para a parede. Essa aqui é uma caixa que já está toda pronta, onde você tem esse acabamento, ó, realmente impecável da garra. Ela não fica, ela não tem nenhuma imperfeição de base, ó. Ela está absolutamente perfeita e totalmente plana. Essa perfeição, obviamente, só vai conseguir com a lixadeira de bancada. Mas eu acho que, tirando esse processo, que é o último, antes de realmente dar uma lavada nela e antes de ir para a parede, é só essa lixadeira que seria a ferramenta indispensável para uma garra realmente bem feita. Bom, galera, eu não preciso nem dizer para vocês que, obviamente, durante todas as filmagens, manuseando o celular, equipamentos, voltando, ajeitando câmera, etc., eu fiz sem os devidos EPIs, mas que, obviamente, são extremamente importantes. Desde a confecção da garra em espuma de poliuretano, pelo menos uma máscarazinha de pó deve ser usada, porque fica aquela em suspensão, a poeirinha do poliuretano. Acho que para as mãos não precisa, obviamente. Eu até ensinei vocês a lixar a espuma com a própria mão. Depois disso, obviamente, quando eu manuseio as máquinas mais pesadas, eu uso uma luva, uma máscara de proteção para que nada vá ao olho. Principalmente na minha lixa, que eu falei que é bem barulhenta, um protetor auricular. E, obviamente, o mais importante de tudo, para realmente mexer com resina, ela é bem tóxica, é um cheiro bem forte. Eu estou aqui na minha garagem, um ambiente extremamente ventilado, mesmo assim eu uso as minhas luvinhas para não ficar com a mão toda grudando. E o mais importante de tudo, uma máscara de gases igual se você encontra para pintura, com os filtros removíveis, né? Dá para substituir os filtros. Então acho que isso aqui, de todos os EPIs, realmente as luvas e a máscara para trabalhar com a resina é muito importante. Bom, pessoal, chegamos ao finalmente aqui de colocar a nossa garra na parede. Vamos ver a importância do furo soberbo aqui do lado. Tem um parafuso 3/8, vai no furo central. Aqui na casa de pedra a gente trabalha com a parafusadeira, bastante delicadeza no começo. Eu só encosto a garra. E o que é muito importante, para isso aqui com o uso não girar, o que eu falo desde o começo do vídeo, um parafuso soberbo logo ao lado. Totalmente travada. Daqui não roda mais. Maravilha? Boa sorte para vocês. Muita criatividade. Parede negativa aqui pega um bom. E dá para fazer coisa ruim também, com bastante maldade aqui pra galera. Um abraço.